porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Repete, por favor. Pensamentos são a linguagem do cérebro e sentimentos a linguagem do corpo. Qual é a dimensão dos pensamentos? De onde vêm os nossos pensamentos? Como nossos pensamentos podem influenciar nossas vidas? São indagações que estudiosos procuram esclarecer e um deles é Joe Dispenza. Ele é um palestrante internacional americano, doutor em quiropraxia e escritor. Ele viajou para mais de 33 países para ensinar às pessoas como criar vidas mais saudáveis e felizes através de suas interpretações das últimas descobertas em neurociência, epigenética e física quântica. Algumas pessoas acordam de manhã. Seu cérebro é um registro do passado. A primeira coisa que se fazem é pensar em seus problemas. Esses problemas são memórias gravadas no cérebro que estão ligadas a certas pessoas, objetos, coisas, em um determinado momento e lugar. No momento em que acordam de manhã e pensam em seus problemas, estão pensando no passado. Se você acredita que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino, bem, você já está no passado. Cada um desses problemas, desde os que tenhamos experimentado, tem uma emoção associada a eles. Então, de repente, começam a sentir infelizes. No momento em que se sentem infelizes, agora o corpo está no passado. Portanto, agora que começam a sentir esses sentimentos, o corpo está no passado. Então, agora eles voltam e começaram como uma lousa limpa e não sentiram nada. E depois estão tipo, estou de volta a me sentir infeliz. Ok, estou de volta a ser eu mesmo. Porque eles preferem se sentir infelizes do que não sentir nada. Naturalmente, o vazio dessa emoção está influenciando. O corpo está influenciando a mente, o cérebro a pensar. Então ele produz os produtos químicos para sentir. Algumas pessoas simplesmente acordam de manhã e não sentem nada e de repente começam a procurar por esse sentimento. Algumas pessoas precisam de um pensamento para fazê-lo, outros precisam evocar um sentimento. Então, eles se apegam a essa emoção porque pelo menos isso é conhecido. Algumas pessoas têm emoções que influenciam os pensamentos. Algumas pessoas são mais analíticas, têm pensamentos que influenciam sentimentos. Mas é um ciclo, certo? E esse ciclo de pensar e sentir. Qual a fórmula para sair disso rapidamente? Qual a fórmula de 1 ou 2 minutos que eles podem implementar pela manhã, de noite, sempre, para poder ajudá-los? Bom, eu vou lhe dar 2 exemplos, ok? Porque não há apenas uma maneira de fazer isso. Então, se você está realmente no negócio da mudança, ou de criar a sua vida, isso é uma grande responsabilidade, certo? Eu quero dizer, nós realizamos nosso evento e eu disse à plateia, ninguém os forçou a vir aqui, ok? Vocês vieram por conta própria, assumiram o risco de vir aqui. Ao virem aqui, vocês também concordaram que criam a sua própria realidade, que são responsáveis por si mesmos e por suas vidas. Portanto, se algo acontecer com vocês, vocês não podem culpar ninguém, porque é sua responsabilidade cuidar de vocês, certo? Então, a pergunta fundamental é, e eu me faço essa pergunta o tempo todo, em que momento eu deixo de acreditar que crio a minha vida? Em que momento? Quando as coisas dão errado? Então, de repente, eu não criei isso? Essa pessoa está fazendo isso comigo? Seria isso? Certo? Pondo a culpa em outro? Então, por que deixar isso no nosso cérebro? Que nossa reação e resposta a uma condição ambiental nos faz voltar ao passado. É isso que a emoção é. A emoção familiar é o passado. E eu estou na jornada e me pego fazendo isso. Se eu realmente estiver na prática todos os dias e puder cultivar um sentimento, não naquela hora, você não está preparado. Sua meditação é a preparação da mente. Portanto, eu não saio da minha meditação até estar apaixonado pela vida. Eu não crio nada que seja ilimitado até me sentir ilimitado. Naquele espaço. E se eu estiver praticando a sensação de ser ilimitado todos os dias, pratico a conexão com as emoções do meu futuro. Estou fora das arquibancadas e estou no campo. Se você estiver na arquibancada e estiver tentando não reagir às pessoas e às circunstâncias, você não tem a prática nem as habilidades para criar essa emoção, porque você não tem praticado criá-la. E por que não fechamos os olhos e fazemos isso? Eu garanto a você, você vai se deparar com todos esses pensamentos inconscientes.
Eles vão surgir bem ali. Eu quero que as pessoas vejam isso. Quero que elas fiquem tão familiarizadas com isso, tão conscientes, que não ficarão inconscientes, que não vão deixar aquele pensamento de eu não posso passar pela sua consciência despercebido. Isso é maior do que um programa inconsciente. E a maioria das pessoas perde sua livre vontade para um programa, porque elas fazem a mesma coisa hoje que fizeram ontem. Seu corpo está no piloto automático e está arrastando-as para o mesmo hábito futuro com base no que fizeram no passado. O ser humano tem cérebro, mente, pensamentos e sentimentos. Ele pode pensar, focar sua atenção e, com o seu pensamento, perceber, acreditar e sentir. A física quântica explica o funcionamento da natureza em escalas microscópicas, procurando decifrar o mundo do átomo com suas partículas, registrando e estudando seu comportamento que parece estranho à racionalidade em uma lógica visível no dia a dia. O estudo dessa ciência começou a ser desenvolvido a partir de 1900 e surpreendeu os cientistas daquela época, pois fornecia uma descrição do mundo bem distinto do que se conhecia até então. Um mundo microscópico que tinha um comportamento muito diferente do que se observava no mundo palpável dito material, porque os objetos quânticos que o compõem, em geral, não estão localizados e podem estar em duas regiões do espaço ao mesmo tempo. O livro de Gênesis menciona, pelo enfoque da física quântica, que o mundo foi criado através do poder do pensamento com haja luz e houve luz. E o Criador continuou dizendo, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim, a terra e os mares passaram a existir. Esses dizeres estão em sintonia com a lei da atração. O Criador pensou, focou sua atenção nesse pensamento, colocou energia nesse instante singular, sentiu e acreditou. Teve certeza que seu pensamento, desejo em sua intenção de criar, surtiria efeito. Assim, tudo o que ele pensou se manifestou ou passou antes quanticamente existir, para depois fisicamente se mostrar. Portanto, comece a criar imagens em sua mente. Então você se lembra da sua ex, você se lembra dos seus problemas, para que você possa sentir essa agitação. E se você observasse seu corpo fazendo isso, eu dissesse, não vou dar meu poder ao passado, ou a essa pessoa, ou a essa circunstância. Você traz aquele corpo de volta para o momento presente. Você diminui o volume dessa emoção, e isso é uma vitória. Você está dizendo ao corpo que ele não é mais a mente, que você é a mente. No começo é difícil, mas depois você aumenta seus limites. O eu conhecido, aquela caixinha, começa a se mover para o desconhecido e elas sobrevivem. E de repente elas estão mais relaxadas no momento presente, no desconhecido, e começam a se sentir mais satisfeitas. Então agora elas estão mais prontas para criar. Portanto, a preparação para o dia é se lembrar de quem você não quer mais ser. Conhece a ti mesmo, sabe? Começa a ficar familiar. Tão consciente de seus programas inconscientes que você não vai ficar inconsciente. Por quê? Porque você fez a batalha hoje com esta personalidade, que está criando a mesma realidade pessoal. E se sua personalidade é composta por como você pensa, age, se sente, e você quer criar uma nova realidade pessoal, então você tem que mudar a sua personalidade. E isso vai significar que você vai se tornar tão consciente desses programas inconscientes que você não é mais o programa. Você é a consciência observando o programa. Se desvencilhar disso não é fácil. É por isso que a maioria das pessoas não fará isso. E é por isso que elas pegam seus celulares e dizem, deixa eu apenas criar um pouco de dopamina, apenas para ver se eu tenho uma mensagem de texto de alguém que eu gosto. E então seu celular está ali, e você não está mais regulando com algo fora de você. Agora é hora do jogo. Portanto, se você disser quais pensamentos eu quero disparar e conectar no meu cérebro, tanto a minha atenção quanto a minha intenção, eu vou tornar essa voz mais alta na minha cabeça. E se você continuar disparando e conectando, esse hardware se tornará um programa de software e será uma nova voz. Você a instalou, sem mágica aí. E se você disser, ei, escute, eu fui péssimo ontem na reunião com a minha equipe, eu estava fora, quero outra chance. Será que eu teria essa chance para me apresentar de novo? Ué, eu tenho 10 dedos, tenho pés, mãos, estou vivo, meu coração está aqui, tenho outra chance, tudo bem. De acordo com a física quântica, a coisa mais sólida que pode existir na matéria desprovida de substância é um pensamento.
ou 1 bit de informação concentrada. O seu cérebro não vê diferença entre a ficção e a realidade. Experimentos científicos mostram, quando conecta o cérebro de um ser humano a computadores e scanners e peça para que ele olhe determinados objetos, partes de seu cérebro vão sendo ativadas nesse sentido. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Cada um cria sua realidade, de acordo com a frequência mental que com ela mais sintoniza. Frequências de desarmonia geram outras frequências também de energias negativas, na forma de todos os tipos de problemas e de doenças de fundo psicossomático. A mecânica quântica estabelece que o observador, ou aquele que observa o mundo atômico em experimentos científicos, ele, com essa sua observação, tem a capacidade de alterar a matéria ao nível do mundo subatômico, partículas fótons. Sou a Sandra e hoje eu gostaria de conversar com você sobre um dos conceitos da física quântica. Isso é muito bacana para a expansão de consciência. Quando aprendemos algo novo, nós abrimos novos caminhos neurais e assim uma nova visão. Um dos conceitos da física quântica é que nós determinamos a nossa realidade. Houve um experimento em 1900 chamado experimento da dupla fenda. Esse experimento é realizado até os dias atuais com os mesmos resultados. Físicos descobriram que o fator determinante do comportamento da partícula no nível quântico é a consciência do observador. Faremos aqui um parênteses. O que são partículas? Partículas são as menores porções localizadas de matéria e energia conhecidas. Todo o nosso mundo, inclusive nós, somos feitos de átomos, uma matéria e energia um pouco maior que a partícula. Pois bem, os físicos descobriram que quando as partículas eram lançadas, elas agiam como onda, e quando havia um observador, ela voltava a se comportar como partícula. Ou seja, quando nós observamos algo, nós mudamos a realidade. Não sou eu que estou falando isso, não. Isso é física quântica. Não é fantástico? Tudo é energia, ou seja, tudo é informação. Essa informação está por aí em forma de onda. Tudo, então, é onda. Tudo é informação. Essa onda nos diz que tudo é possível, tudo já existe. Tudo é possível para nós dentro dessa dimensão que nós vivemos. Mas o que isso tem a ver, Sandra, com a minha realidade? Tudo. Pense comigo. Se tudo é onda, é informação. E está em tudo. E nela existem todas as possibilidades possíveis. Você gordo, você magro, você rico, você pobre. Quando o observador observa algo, ele colapsa, ou seja, a onda deixa de ser onda e passa a se comportar como partícula, como matéria. Então, você está colapsando algumas coisas na sua vida. E quem está criando tudo que existe na sua vida? Você. Desde o seu carro, o seu emprego, os seus relacionamentos, sua conta bancária, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sofrimentos, acidentes, doenças, ou seja, tudo. Esse tudo pode já estar se materializando ou ainda só em acontecimentos. Por isso, eu falei em vários vídeos que nós criamos a nossa realidade. A partir do que eu observo, ela deixa de ser onda e passa a ser partícula de novo, e aí colapsa. Mas Sandra, então por que eu estou querendo um carro ou um emprego novo e nada acontece? Realmente, existem coisas que já criamos e coisas que queremos e não vem nem por um decreto, não é? Isso realmente acontece muito. A resposta é que você internamente, por crenças limitantes e condicionamentos mentais, não deixa acontecer.
Neste vídeo, eu gostaria muito que ficasse claro para você essa informação. A partir do que nós observamos, nós criamos toda a nossa realidade. Precisa digerir mais? Eu entendo. Eu passei por isso também. Eu tive que entender, que escutar de novo, ler mais sobre essa nova informação para que ela fixasse na minha consciência. Eu não pude mais colocar a culpa nos outros, nas coisas que me aconteciam. Um grande aprendizado que eu guardo com profunda gratidão. Qual realidade você quer para você? A verdade ou a ilusão que tem vivido até hoje? A vida é feita de escolhas e isso faz a sua realidade. Eu espero de coração que você faça a melhor escolha para você. Porque, como vimos, se todas as possibilidades já existem, não tem certo e nem errado, apenas é. Mas tem uma última pergunta aí? Na verdade, a gente não tem mais uns 10 minutinhos? Tem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre física quântica, pelo menos assim, para quem não sabe o que é, entender, porque é maravilhoso física quântica. Em 10 minutos? Não, eu sei que... Resumidamente, a ideia. Então vamos lá. O que física quântica é? É uma área da física, né? É a área da física que cuida das questões subatômicas, das partículas, né? Da matéria. E o que a física quântica diz? Ela diz que quem cria a realidade não é a realidade, muito menos a matéria. É o observador, é quem observa. E nós temos a possibilidade de alterar a realidade, inclusive a própria matéria. Os elétrons, né? Você imagina o átomo, o núcleo, os elétrons que estão girando em torno do átomo, eles são matéria. E nós observadores, temos autonomia e poder sobre o elétron, sobre a matéria, consequentemente sobre a própria realidade. Então, quando a ciência fala observador, não é observador com os olhos, é observador com a mente. Até porque nós não enxergamos com os olhos. Não é verdade. A gente não vê com os olhos. Os olhos são lentes, eles captam a luz, tá? Projeta no fundo do globo ocular de forma invertida, pequena invertida. Essa imagem invertida no fundo do globo ocular vira um impulso elétrico e nós enxergamos aqui atrás, na cabeça. Nós enxergamos aqui dentro. Então, essa imagem aqui dentro, que nós vemos aqui dentro, ela é capaz de criar a própria realidade. Quanto mais intenso você vê, quanto mais repetido você vê, quanto mais verdadeiro aquilo que você vê aqui dentro. Então, verdadeiro não é lá fora. A verdade não é essa água, não é verdade. Verdade é o que você enxerga aqui dentro. Então, nós criamos a realidade como nós a observamos. Então, vou dar um exemplo. Tem um experimento da fenda dupla, muito conhecido, foi feito a primeira vez, foi na década de 40, e vem sendo repetido. Eles jogam elétrons por duas fendas, resumindo, por duas fendas. Então, passa pelas duas. Quando tem um observador vendo por onde o elétron passa, se passa por uma fenda ou outra, lá atrás, num papel de impressão de elétron, aparecem duas marcações, porque tem o quê? Duas fendas. Duas fendas, é lógico. Mas quando tira-se o observador, não tem ninguém observando o que acontece, duas fendas, joga-se elétron, e aí tem N possibilidades, infinitas possibilidades. Enquanto tem papel, tem marcação de elétron. Como? Duas fendas, era para ter duas marcas. Duas marcas. Enquanto tem um observador, o elétron obedece à lógica do observador. Duas fendas, duas marcas. Tira o observador, joga o elétron, N infinitas marcas, infinitas possibilidades. E aí, os cientistas hoje não questionam isso. Eles sabem que o elétron obedece o seu observador. A matéria obedece quem observa. Transportando isso para a nossa realidade. Vamos falar de mim, tá? Eu tenho a possibilidade de ser muito pobre, miserável, mais ou menos. Eu tenho um leque de possibilidades. Muito pobre, neutro, rico, bom, dinheiro é multibilionário. Então, eu tenho todas as possibilidades disponíveis para mim, financeiramente, por exemplo. Eu poderia falar saúde, eu poderia falar casamento, financeiramente. Qual das possibilidades eu vou viver? O mais pobre dos pobres, um neutro, ou o mais rico dos ricos? Qual? Eu vou ver a maneira pela qual eu me observo. A maneira que eu me enxergo aqui dentro, porque assim como tu pensas... Me ajuda aí. A Bíblia diz assim como tu pensas...
tu és. É o que a Bíblia diz. Então, assim como você pensa, assim o mundo te acontece. Assim você é. Então, a maneira pela qual você se enxerga aqui dentro, assim, pela maneira que você pensa, esse pensamento se manifesta em realidade, né? E isso aí, se a gente quiser extrapolar para o mundo cristão, por que Jesus andou em cima? Como é que Jesus fez para andar em cima d'água? Simples. Quanticamente falando, muito simples, muito óbvio até. A matéria obedece quem? Observador. O observador. O observador. As propriedades e posições da matéria obedecem ao observador. Aí chega um cara que diz, cara, eu consigo observar essa água sólida. O que a água faz? Obedecendo à física quântica, se torna, é de partícula, é de elétron, ela se torna sólida. E eu vou observando, e vou caminhando sobre a água só, porque eu a observo sólida. Mas por que esse cara consegue fazer isso? Não é porque a fé, porque com uma fé pequena, fé é física quântica. Fé é ver o que não existe como se já existisse. Isso é física quântica, é ver o que não existe com uma segurança tal como se já existisse. E esse homem que andou sobre as águas, ele olhava para a água, olhava o que existia como se não fosse aquilo que ele estava observando. E andava. Mas por que ele consegue? Por que diz lá com uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você disse para essa montanha, atira-te ao mar e assim ela fará? Porque você com uma fé pequena faz isso. E qual é o grande segredo? Em nada duvidares. Vocês me entendem? Em nada duvidares. A questão que nós duvidamos, é as dúvidas que assolam. E as dúvidas vêm do lado negro da força. As dúvidas. Está entendendo? Mas física quântica, quanticamente falando, o que Jesus fez é completamente plausível. Tanto que ele fez isso sem ser Deus, ele fez como homem. E ele disse para os discípulos dele, vocês vão fazer coisas muito maiores que eu fiz. Vocês têm recursos para isso. Se você olhar o que não existe como se existir e em nada duvidar, amigo, você vai ressuscitar, você vai fazer o escambau. O ser humano não deve esquecer que, mesmo aparentemente limitado por um corpo físico, mas possuidor de um corpo mental, é um co-criador, tendo o poder de mudar a realidade através de seu pensamento, desejo e vontade, buscando uma melhor condição para si e para os outros. E tudo que pedirdes na oração, com a mente positivamente em ação, crendo, com desejo profundo, o recebereis. Tudo é possível àquele que crê, ou, quando de fato foca sua mente com um desejar verdadeiro em alguma coisa. A fé, desejo profundo, sem obras, sem agir, é estéril. Vivenciar essa verdade é se libertar. É não se deixar vitimar pelos próprios pensamentos, harmonizando suas emoções e transformando para melhor sua vida e a de outros. Ai daquele que tem olhos e não vê. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus de Nazaré. Cada um tem o poder de criar e, muito mais ainda, quando com outros, reunido para um mesmo objetivo, potencializar e mentalmente direcionar no sentido de uma mesma frequência, a única fonte de energia, ou a mente universal, Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão Deus. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Que a sabedoria te ilumine. Até breve.